Eu quero que a igreja abra sua Bíblia em Ester capítulo 4, verso 16. Ester capítulo 4, verso 16, está escrito: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. O tema da mensagem desta noite: consagração em meio à crise. Quando os reis banqueteavam, faziam festa, Deus, com a sua mão poderosa, escrevia o destino dos homens. Ou Deus usava a mão dos homens para cumprir o propósito de Deus. E a Bíblia traz uma verdade tremenda, que nós vamos aprender algo tremendo que vai mudar a nossa vida. A Bíblia fala que Assuero, o rei da Pérsia, faz uma festa para comemorar as conquistas de províncias, suas conquistas. Ele está tão orgulhoso que ele faz uma festa de 180 dias. E na festa ele chama a sua esposa, a rainha Vasti, para participar da festa, porque ele queria, o rei Assuero, apresentar a sua esposa, exibindo ela, porque era uma mulher formosa, uma mulher linda. E Vasti se recusou de chegar até a festa. Ela falou: não vou nessa festa, só tem homens, eu não vou não. E a Bíblia fala que Assuero ficou indignado, sentiu humilhado, e os conselheiros deram uma sugestão para ele: destitui essa mulher do poder, que ela não seja mais rainha, estabeleça uma mulher que vai ocupar a posição dela como rainha. E deram a sugestão de fazer uma eleição das mulheres mais bonitas da Pérsia. E havia uma menina cativa, uma jovenzinha cativa chamada Ester, cujo seu tio se chamava Mordecai, e ele lança a sua filha de criação, que ele adotou, porque ela era sem pai e sem mãe, perdeu seu pai e sua mãe já desde pequena, e o seu tio lançou para que ela saísse candidata a esse concurso, e ela foi escolhida, se tornou a rainha da Pérsia, uma mulher, uma jovem judia, que estava no reinado da Pérsia, porque os judeus estavam cativos numa terra estrangeira. E a Bíblia fala que essa jovem prosperou, se tornou uma rainha que agradou o coração do rei Assuero. E Mordecai, o seu tio, se tornou o líder dos judeus lá na Pérsia. E a Bíblia fala que quando Deus levanta os seus, o diabo também levanta os seus, para impedir, para passar rasteira naqueles que são de Deus. E levantou um homem chamado Amã, um homem que era de origem amalequita. E esse homem, ele queria que todos os judeus, todas as pessoas que quando ele passasse, reverenciasse ele, se curvasse diante de Amã. E todos reverenciavam, mas havia um homem que não reverenciava, esse primeiro-ministro do governo da Pérsia, chamado Amã. Mordecai, o tio de Ester, não se dobrava.
Porque se dobrar diante daquele homem seria se dobrar diante de uma imagem de escultura, seria um ato de adorar o homem. E ele entendeu: só a Deus adorará, só a Ele dará culto. Irmãos, Amã fica indignado e vai procurar sua família, e a sua família, sua esposa aconselha: acaba com esse povo, dizima esse povo, vai até o rei Assuero e faça persuade ele para que ele assine um decreto que seja morto todos os judeus da província de Susã, do reinado da Pérsia. E amados, e ele conseguiu persuadir Assuero a assinar o decreto, porque ele disse: esse povo judeu é um povo que é rebelde, é um povo que é traidor, é um povo que não vale nada. Vamos acabar com esse povo, vamos tirar deles o ouro e a prata, vamos tirar deles, porque eles são uma ameaça para nosso reinado. E o rei Assuero foi persuadido e fez um decreto que não podia mais revogar. E de repente, amados, no dia 13, falam aproximadamente dia 13 de março, que foi feito um decreto que todos os judeus da província de Susã, que estavam debaixo do governo de Assuero na Pérsia, seriam todos mortos. No dia 13, e o povo entrou num chororô, o povo entrou num desespero, numa angústia, num pavor, que não havia consolo. Mas Mordecai se levanta nessa hora e vai até Ester e fala: Ester, Deus te levantou para este momento, para trazer libertação para o nosso povo. E ela manda todo o povo jejuar 3 dias e 3 noites, porque Deus iria dar vitória. E Deus concedeu uma grande vitória, mudando o quadro que seria de morte, de destruição, de caos. Deus transformou em bênção. Então eu quero trazer a primeira verdade aqui, lições que podemos aprender para vencer o dia mal. Primeira atitude que nós devemos ter: consagrar-se diante do Senhor em meio à crise. Querido, eu não sei o momento a qual você está vivendo, talvez um momento de opressão, talvez um momento de bancarrota na área financeira, depressão, angústia. Você está vivendo um momento que aos olhos humanos se diz: não tem saída. Aquele povo estava com um decreto de morte, estava jurado de morte, e foi colocada a data que eles seriam mortos. Então eles perderam o sono, perderam a paz, perderam a alegria e entraram num desespero. Talvez você está vivendo esse momento, mas saiba, glória a Deus, que existem intercessores que têm comunhão com Deus, que não se abala diante das ameaças de morte, não se abala diante do caos, porque confia no Senhor. Irmãos, a Bíblia fala em Efésios 6, verso 10: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra sangue, contra carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor. Fala de viver uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de louvor, uma vida de adoração continuamente, porque quando chegar o dia mau, você não vai se abalar, você não vai se apavorar, você não vai perder noites de sono, porque o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Vem do Senhor, não vem dos homens, não vem do teu intelecto, da tua força, mas vem do Senhor. E a Bíblia fala em 1 Pedro 5,9:
resisti firmes na fé, certos que sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meu querido, resista na fé. Está passando uma situação que aos olhos humanos você está angustiado, mas o Senhor fala: resista na fé, confiante nas promessas de Deus. Resista, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, não aceite o quadro que o diabo pintou na tua vida. Não tem jeito, a situação é irreversível, você está jurado de morte, você vai falir, o teu casamento vai acabar. Meu querido, resista todo o decreto de morte, toda mentira do diabo, toda ameaça. O inimigo pode ter força, mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele governa a tua vida. Ele fez uma aliança com você: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu querido, não te deixarei, não te abandonarei. Esforça, tenha bom ânimo, não pasme diante do inimigo, não te espantes, porque o Senhor é teu. Deus é o teu Senhor, Ele te cuida, Ele protege, Ele te ampara, Ele pleiteia a tua causa. Agindo Deus, quem impedirá? Mas nós temos que ter, amados, atitude certa. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 29, 25: quem teme o homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Irmãos, quem teme o homem arma ciladas para si mesmo, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque se você temer o homem, meu querido, você está dizendo: Deus não é poderoso, Deus não é capaz de me guardar, me proteger, me amparar, me sustentar e me livrar dessa situação que aos olhos humanos é impossível, não tem jeito. Creia e tu verás a glória de Deus. Deus não dorme, não cochila, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Atitudes que nós devemos ter diante do grande gigante que é o medo que se levanta quando o quadro se apresenta, que aos olhos humanos é desesperador. Nós temos que vencer esse gigante, é o medo. Salmo 56 verso 10 fala assim: em Deus cuja palavra eu exulto, eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. O que pode fazer o mortal? O que pode fazer o homem? Me vindo o temor, eu hei de confiar no Senhor, em Deus cuja palavra, em cujas promessas eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? O que poderá fazer o diabo? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, e aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não toca. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente me faz descansar. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Pode vir decreto de morte, o inimigo pode ter colocado o teu nome lá na macumba, declarando que você vai perder tudo, você vai ficar doente, você vai vai ter câncer. Meu querido, maldição contra os filhos de Deus não vale encantamento, contra a tua casa não vale encantamento. A tua casa é casa do Senhor, é bendita, a tua casa tem a bênção do Senhor. Meu querido, você tem um chefe que é o Todo-Poderoso, Ele cuida, Ele protege, Ele ampara a tua casa. E a Bíblia fala que Deus destaca anjos poderosos para proteger você. Que privilégio! A Bíblia fala em Salmos 34 verso 7 que o anjo do Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, e o Senhor os livra
o Senhor os livra. Então, queridos, tome posse, não tenha medo, confie somente que o Senhor está no trono. Agora Mordecai, Esther capítulo 4, verso 14: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para esta conjuntura como esta é que foste levantado para ser rainha. Deus é um Deus de paz, não de confusão. Mordecai, quando lançou Esther, ele não estava pensando em benefício material. Ele foi tocado pelo Espírito de Deus para lançar Esther para ser rainha, e ela foi escolhida. Agora chegou a hora que ela se colocaria na brecha para interceder pelo seu povo. Irmãos, Deus levantou você nesse tempo, nesse tempo, nessa época, para você interceder pela tua família. E Deus confiou em você a autoridade e poder, porque através da sua vida a tua família vai ser salva. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Através da sua vida, Deus vai abençoar as pessoas as quais faz parte da sua família, pessoas que estão perto ou longe, porque, amado, a tua intercessão vai mover a mão de Deus, e Deus vai salvar um por um. Se são adoradores de Satanás, servem a Satanás, vão se tornar servos do Deus Altíssimo. Vão se tornar servos do Deus Altíssimo. Deus te levantou para esse momento difícil, não para você olhar para os problemas e dizer, para as lutas, para o sofrimento, glória a Deus. Meu querido, é hora de agir. Tem hora certa para dar glória a Deus, mas tem hora que é hora de orar, hora de clamar, hora de jejuar e declarar: Satanás, recua no nome de Jesus, porque depois do clamor, depois da oração de guerra, aí a vitória vem, aí você pode dar glória a Deus, porque Deus, Ele, a Bíblia fala, amados, Mateus 7,7, o que você concorda aqui na terra, entra em concordância os céus. Então, os céus obedecem à ordem da terra. Quando os seus filhos estão no centro da vontade de Deus, os céus entram em batalha a favor dos filhos dele. Porque o diabo, ele vem para roubar a tua terra, roubar a tua dignidade, roubar teus filhos, roubar a tua família, roubar a tua empresa. Por isso nós temos que declarar: Senhor, eu vou ampliar meu território, Senhor, eu vou ampliar a minha tenda, Senhor. O diabo não vai prevalecer, ele está vindo com suas ameaças, com seus poderosos, mas o Senhor me deu poder para prosperar, avançar e não retroceder e fugir. Meu querido, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. As lutas vêm para provar que fundamento está a sua fé, viu, meu querido? Então nós vemos aqui, amados, esta verdade. Agora a rainha Esther, ela tem a direção de Deus. Olha, quando você anda com Deus, você tem direção, o que fazer diante do problema. Irmãos, quantos aqui estão enfrentando um grande problema? Levante a mão. Quantos não sabem o que fazer? Levante a mão, com toda sinceridade. Olha aqui a dica de Esther. Esther capítulo 4, verso 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ajunta todo o povo, jejum coletivo, oração coletiva, vamos orar, vamos reivindicar as promessas de Deus, porque esse decreto é irrevogável. Aos olhos humanos não adianta mais orar, foi decretado a morte, não tem mais como haver uma mudança.
mas Deus é que faz a lei. Deus está acima da lei dos homens. É Deus que dá a última palavra quando a igreja crê no impossível. Amém? E a Bíblia fala que começaram a orar, começaram a clamar, e amados, Deus começou a mover a mão. Mas eu quero também trazer um alerta: como vencer a crise? Há obstáculos que nós temos que entender. Provérbios verso 28, verso 13: o que encobre essas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmãos, nesse momento de consagração, nesse momento de jejum, todo o povo agora está pedindo perdão pelos pecados. Eles estão lançando fora tudo aquilo que lembra idolatria, feitiçaria, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, porque momento de consagração é um momento de estar a sós com Deus, é um momento de pedir: Senhor, tira do coração toda idolatria no meu coração, apego às coisas do mundo, todos os valores que não agrada ao Senhor, aquele pecado de estimação. E o povo começou a pedir perdão, e a Bíblia fala: aquele que encobre essas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quantos quer que tenha uma resposta de milagre? Todos aqui. Então, que hoje você confesse teu pecado e deixe, e você vai alcançar a misericórdia de Deus. E outra verdade que eu vejo aqui, amados, outro alerta para vencer a crise, Romanos capítulo 12, verso 19, fala assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, quando se levantam os inimigos contra você, sabe aquele chefe, aquele funcionário que está do seu lado, que ele quer puxar o tapete, que ele faz aquele conluio maligno para derrubar você, defamar você, aquela fofoquinha maligna, diabólica, e muitas vezes a gente acaba agasalhando a mágoa, ressentimento, o ódio. Mas meu querido, essa palavra é de Deus, a vingança pertence a Deus. O que você tem que fazer? Está escrito em Mateus 5,44: eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque é Deus que vai fazer justiça. Amém, é Deus que vai fazer justiça. Irmãos, Deus quer fazer uma obra de espanto na tua vida. Você talvez está vivendo, não está nessa situação tão grave, jurado de morte, ou talvez tenha alguém que está sendo jurado de morte, mas hoje o Senhor fala: confessa os teus pecados, e confessa também mágoa, ressentimento, ódio da sogra, do sogro, do cunhado que pediu dinheiro emprestado e nunca mais você viu o cunhado. Libera perdão. A Deus pertence a vingança, Ele retribuirá, porque, meu querido, quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Não dê lugar ao diabo, não dê espaço ao diabo, porque o Espírito Santo de Deus comanda a sua vida. Então, abençoa. Ai, Senhor, eu abençoo. Senhor, eu abençoo. Gente, não é fácil, mas vai chegar um momento que você fala: Senhor, que paz, eu abençoo, prospera aquela pessoa que está me perseguindo, está puxando tapete, aumenta o salário. Irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer, porque o que muitas pessoas são derrotadas, são pelos inimigos, que lançam setas malignas e estabelece fortaleza na nossa alma, amargura, ódio, rancor. Isso vai trazer depressão, vai levar você à loucura. Mas, meu querido, o teu terreno, a alma, a mente, tem que estar cheio da palavra. Eu decido, eu vou abençoar. Eu decido, eu vou amar. Eu decido. A tua carne vai dizer: seu hipócrita, seu legalista. Você vai dizer: eu vou fazer a vontade de Deus. Capeta, eu vou abençoar. E, meu querido, você não vai mais dormir com essa pessoa, porque se você não perdoa, você deseja que aquela pessoa morra, mas é você que toma o veneno. Então, meu querido,
hoje o Senhor está falando, Deus vai trazer vitória no teu arraial, mas faça a tua parte, libera perdão, e peça para o Senhor, Deus, tira esse pecado, que tenazmente me persegue, me amarra. A segunda verdade que eu vejo aqui, que quando nós nos consagramos, quando nós rasgamos nosso coração, e apresentamos o problema para Ele, a segunda verdade que eu vejo aqui, que Deus traz resposta, quando os filhos de Deus se consagram ao Senhor. Esther capítulo 6, verso 1 e 2, fala assim: naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoriáveis, e nele leu diante do rei, e achou escrito que Mordecai, a quem havia denunciado a Bigtã e Teres, e os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Irmãos, quando o povo começou a jejuar, a orar, a clamar, Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir, tirou o sono do rei Assuero, e ele, naquela insônia, ele fala assim: traga os livros das crônicas para mim saber das coisas que aconteceram no reinado. E relatava que Mordecai foi o responsável para denunciar uma conspiração contra o rei Assuero, que 2 oficiais planejavam matar o Assuero, e ele denunciou, falando para Esther, e ele foi livre da morte. E amados, agora, cedinho, o rei Assuero está determinado: eu vou honrar este homem, eu quero saber se foi feita alguma coisa para ele. E disseram: não, nada foi feito. E de manhã chega quem? Amã, o homem que persuadiu ao rei Assuero fazer aquele decreto para matar todos os judeus. Quando ele chega feliz e alegre, o rei Assuero fala assim: o que você faria? Esther capítulo 6, verso 5: os servos do rei disseram a Amã, que está no pátio, e disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei disse: que farás ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga suas vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar montado tenha na cabeça a coroa real. Entregue as vestes e o cavalo às mãos dos nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele que o rei desejar honrar. Leve a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Oh, glória a Deus! E o rei Assuero disse assim: boa sugestão, você vai honrar a este homem chamado Mordecai. Aí começou a queda do inimigo, amado. Olha como Deus escreve a história, faz a história. Imagina, em toda a província, aquele homem, imagina, ficou com um calo, cansou, ele andando a pé, e Mordecai a cavalo, vestido com trajes reais, com a coroa do rei Assuero, e ele dizia, tinha que gritar: este é o homem que merece ser honrado, este é o homem que o rei Assuero determinou que ele seria exaltado, honrado. Irmãos, quando você começar a orar, Deus vai começar a levantar os perseguidores para falar bem de você, porque eles vão saber o Deus a quem você serve é um Deus que protege, é um Deus que guarda, é um Deus que faz justiça. E a Bíblia fala que Esther, ela manda ao rei, agora ela chega diante do rei e pede o favor, e o rei estende o cetro, e ela fala assim: eu quero que faça um banquete, eu tenho um pedido. E o rei disse: a metade do meu reino te darei, pode pedir.
Então falou o rei Assuero e disse à rainha: a quem esse, e onde está aquele cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester, o adversário, o inimigo, este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Irmãos, no banquete, ela fala: eu sou israelita, eu sou hebreia, e este homem mau, que foi convidado para o banquete, Amã, ele fez você assinar um decreto para matar todos os judeus da província, e eu faço parte daqueles que serão mortos. Mas eu faço um pedido: poupa o meu povo. E ele falou: não posso fazer, porque foi feito um novo decreto, mas eu faço um decreto que eles possam se defender. Agora, quem foi esse homem tão louco que me persuadiu para escrever esse decreto? É Amã. Ele ficou tão indignado, e os eunucos do reinado falaram assim: este homem fez uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai, e o rei deu a ordem que ele morra na forca que fez, e morreu Amã na forca que ele fez. E a Bíblia fala, amados, que Deus liberou o povo de Israel para se defender, e no dia 13 ou 14, por isso que eu estou pregando essa mensagem, de 14 de março, foi decretado a miséria, a desgraça, a morte do povo, mas foi feito um decreto que eles podiam se defender, e eles se defenderam, e tombou mais de 75 mil inimigos de Israel. E a Bíblia fala, amados, que aquele homem, Amã, foi enforcado, e quem ficou no lugar de Amã, no primeiro ministro, o segundo do poder, foi Mordecai. Querido, Deus está preparando coisas grandiosas para a sua vida, viu? Deus está preparando coisas maravilhosas. O diabo pode ser corneteiro, mas creia que atrás da nuvem negra é um sol que brilha, é o sol da justiça, é Deus que vai dar a última palavra. E para terminar, amados, todos os judeus nesta época, eles comemoram todos os anos festa do Purim, celebrando esta vitória do livramento lá na Pérsia. Para todo o povo foi livre da morte, e Deus honrou aquele povo, que eles prosperaram, e é através daquele momento, aquele ato, amados, Deus abriu as portas para o povo voltar, sair do cativeiro e voltar para Jerusalém. E Deus levantou Esdras para restaurar o templo, e levantou Neemias para restaurar os muros. Então eu creio que essa palavra é profética. Chegou o tempo de milagre, tempo de restauração, é tempo que o Senhor diz que em meio à crise, Deus está abrindo portas, Deus está trazendo livramento, Deus está assinando decreto de vida e não de morte.